Olá, bem-vindo, este é o Momento Saúde e hoje nós vamos falar sobre problemas genéticos. E para isso nós procuramos um especialista, claro, mas falar que ele é um especialista no assunto é muito pouco. Ele tem uma história e tanto, nós vamos contar no decorrer do programa. Nós viemos conversar com o Dr. Walter Pinto Júnior. Olá, doutor, muito obrigada por aceitar conversar com a gente. É um prazer estar com vocês conversando também. Prazer é todo nosso. Sobre um assunto que eu gosto, né? Genética, muito bem. Doutor, basicamente o que é a genética? Qual é a importância dela no mundo de hoje, na vida das pessoas? A abrangência da genética, é claro, é tudo que envolve gene. Os genes estão dentro dos cromossomos, então também cromossomos foram trazidos para nós. Os genes errados dão doenças, então você tem centenas de doenças que estão cada vez mais sendo diagnosticadas, porque o diagnóstico de doenças genéticas depende da bioquímica, depende da genética molecular, depende dos cromossomos, e isso em qualquer tipo de especialidade, em qualquer especialidade médica, sempre tem as doenças genéticas. Não é só na obstetrícia, é na oftalmologia, na otorrinolaringologia, na pneumologia, todas elas têm, cada uma tem dezenas de exemplos genéticos para aparecer. Mas aqui, felizmente, eu peguei uma época que, felizmente ou infelizmente, quer dizer, poderia ter nascido agora, que daí ia ter um monte de coisa, mais coisas de genética para poder estudar, mas peguei numa época que ninguém fazia isso, ninguém se preocupava com isso. Por isso que eu sou talvez nós fomos o fundador, né, de algumas situações genéticas aplicadas à medicina. Como, por exemplo, o senhor é o criador do primeiro laboratório de genética clínica no Brasil, é isso? Ambulatório de genética clínica do Brasil. O primeiro ambulatório de genética clínica, onde se atende pacientes que foram encaminhados com suspeita de uma doença genética. Então, esses encaminhamentos é o mais importante. Antigamente se encaminhavam casos que não tinham nada a ver com genética, hoje está muito mais dirigida porque as outras especialidades também estão reconhecendo mais as doenças que são de ordem genética. Então todas as outras especialidades de alguma maneira dependem do trabalho do geneticista? Não depende do geneticista, aí não tem dependência nenhuma, tem uma interação. Sim. Tem uma interação com o geneticista, então a gente sempre vai assessorar aquele que se preocupa mais com doenças genéticas. Em todas as especialidades existem inúmeras doenças genéticas, não tem nenhuma delas hoje mais que escapa. E numa época antiga isso aqui é difícil de fazer triagem. Então tem uma maneira de fazer a triagem das doenças genéticas dentro de qualquer especialidade, tem uma maneira. E hoje os médicos desenvolveram muito, em cada especialidade tem um que desenvolveu muito bem a habilidade de trabalhar com genética. E realmente ficou uma ciência polivalente em termos de clínica médica. Então, assim, qualquer especialista pode também partir para a genética para entender melhor a sua especialidade e tratar com mais eficiência o seu paciente. Isso, mas também tem uma outra coisa que surgiu junto, né? Surgiu também a evolução cultural, religiosa, social dos pacientes. Então, o que é muito comum, as doenças infecto-contagiosas estão diminuindo. O que está aumentando? Está aumentando a idade dos pacientes e com isso começam a manifestar doenças que antigamente não manifestavam. Então, você tem hoje inúmeras doenças que são dependentes da idade. E como a população vai ficando mais idosa, aparecem mais esses problemas e então envolvem praticamente todas as clínicas. Isso é catarata, por exemplo, tem uma base genética muito forte, doenças neurológicas, tem uma carência muito forte, cardiológicas tem, então, com a idade é que surgem mais esses problemas e que passam a aumentar muito essas doenças. Então a genética ficou destacada porque passou a ser o que sobrava das coisas que você poderia tratar de uma maneira eficiente, com uma infecção. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. A genética, ela pode prever, vamos dizer assim, a doença que a pessoa vai ter no futuro. Se ela morrer antes, ela não chega a ter a doença. Seria isso? É isso. Você tocou num ponto básico. E quanto mais precoce você diagnosticar essas doenças, vai ser melhor para o paciente.
diagnosticando mais precoce, você pode ter uma terapêutica mais atuante na pessoa. E não é só com a idade, é também na pequena idade, uma criança recém-nascida que morre logo, ou então falece logo, ou então quando acontece... E é uma maneira, inclusive, de triar a doença genética, quando o casal tem duas crianças com o mesmo problema, então deve ser uma causa genética e seguramente atinge mais de 90% das doenças genéticas a recorrência de casos. Então, pode uma família ter o primeiro caso, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho normal, mas o quarto ou o quinto filho nasce com uma doença genética. Daí você, puxa vida, que sorte que ele teve nos 4 primeiros, que não aconteceu nada, só no quinto que aconteceu isso. Mas também pode aparecer no primeiro e no segundo. Então já detecta e já sabe que aquela família é portadora de um gene deficiente ou de uma alteração cromosômica. Os exames citogenéticos devem ser avaliados antecedentes familiares e pessoais. Ou seja, quando já existe uma doença comprovada, documentada, concluída, o diagnóstico como genética, hereditária, deve ser estendida a investigação aos descendentes, a todos a família que pretende engravidar de parentesco direto, principalmente. E o pré-natal dessa gestante tem que ser especializado com um olhar muito específico para o desenvolvimento, podendo aí a gente atuar e melhorar na questão tanto do desenvolvimento fetal, quanto também no acompanhamento ao parto e depois do recém-nascido. Especificamente em casos de primos, precisa ser feito um aconselhamento genético, tá? E exame de investigação citogenética no casal, para avaliar risco de outras alterações que não especificamente doenças clássicas genéticas, mas outras alterações pela consanguinidade, pela proximidade, né, na parte genética da família. Então começou a descer a idade, então você começou a fazer diagnósticos. Antigamente fazia só quando tinha um caso de falecimento, mas depois começou a fazer doenças crônicas também, que vão progredindo, começou a descer a idade até chegar ao diagnóstico pré-natal, antes da criança nascer, fazer o diagnóstico de uma série de crianças com uma série de síndromes. Então hoje já desceu mais ainda, já chegou no pré-implantação. Você pega um embrião de 8 células, tira uma célula, você é capaz de fazer o diagnóstico daquela doença que está afetando aquela família. Então hoje já a gente tem muito diagnóstico pré-implantação. Doutora, a gente vai fazer um intervalo e a gente volta para continuar, porque está bem interessante isso. Falar em genética e falar, então, certo, né? É um problema de genética, é um problema de herança familiar. Pode ser assim? Pode ser, pode ser. A gente volta já já. Esse é o segundo bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre genética. Um pedacinho da genética, né? Porque o assunto é muito vasto, é vasto. Nós estamos conversando com o Dr. Walter Pinto Júnior. Doutor, a gente encerrou o primeiro bloco falando que a genética, quando a gente fala, é um problema genético, então a gente entende, é um problema de herança familiar, né? Que a pessoa tem, já nasce com aquele problema, ou mais para frente vai ter um problema, o pai teve, ou o avô teve, mais ou menos isso. Mas é só isso, é um problema, a criança nasce com problemas genéticos já dos pais, é isso? Porque às vezes os pais não apresentam problema genético, os pais não manifestam a doença. Sim. Podem ter o gene errado, mas não manifestam a doença. Isso é um outro ponto. Então, é claro que a herança das características vai depender do mecanismo de transmissão gênica. Então, se for uma doença ligada ao sexo, por exemplo, uma hemofilia, só vai dar em homens. Quem é que transmite isso? A mulher, através de um cromossomo X dela que está errado. Mas ela não manifestou a hemofilia. Lógico, ela tem 2 cromossomos X, ela não vai manifestar. Mas quando ela passa aquele X afetado para a criança, vai manifestar. Nesse sentido, ainda você tem que levar em conta que tem genes modificadores. Genes modificadores. Então, quando você tem, mesmo para tratar uma doença genética, você tem que saber desses genes modificadores. Um dos mais famosos, né, que o pessoal esquece, mas é uma coisa importante, é aquele gene do teste do pezinho, a fenilcetonúria. É importante o teste do pezinho, né? É importante o teste do pezinho. Se você diagnosticar o teste do pezinho,
aquela criança tem que ter uma dieta sem fenilalanina. Sem fenilalanina, de onde é que tem a fenilalanina? É um aminoácido. Está nas plantas, está nas proteínas. Então tem que ser uma dieta hipoproteica que aquela criança tem que tomar. Se ela tiver uma dieta hipoproteica e com suplementação já dos metabolitos da fenilalanina, aquela criança passa a ter tudo normal, vai ter inteligência normal. Mas se ela não tiver essa restrição da fenilalanina, ela vai ficar retardada, vai ficar com retardo mental. Então você tem que diagnosticar o quanto antes. Então hoje estão diagnosticando já quando a criança nasce, com o teste do pezinho, que já é um grande avanço, e naquele teste de pezinho aquela família tem que ser avisada que tem um risco de 25% de ter uma criança afetada e que também depende do ambiente que ela criar essa criança e do ambiente que ela der de alimentação para essa criança. Então você pode ver que a coisa já começa a complicar, porque a mãe tem que tomar cuidado com a alimentação, a criança tem que ter uns cuidados especiais no desenvolvimento neuromotor dela, ela não pode fazer o que todas as crianças fazem, então daí começa a haver um conflito muito grande. Mas é claro que vale a pena tratar esse conflito, que você trata até os 7, 8, 9 anos de idade, essa criança depois deslancha, a criança normal. Tem vários casais já atendi pelo menos 2 casais que foram diagnosticados com teste do pezinho e que hoje já são adultos, já casaram, né? E tiveram uma criança normal já. Mas um deles, a moça, ela nasceu com a fenilcetonúria. Então isso já está acontecendo agora. Então a preocupação não é só o que está acontecendo com aquela criança, o antecedente familiar que você possa ter. E quanto mais você procurar, mais é claro que você vai achar e vai dar o diagnóstico de uma maneira mais precoce. Agora tem também os fatores do meio ambiente, que são fatores que modificam, como eu já estou falando, uma dieta modifica, mas tem também pessoas normais e que sofrem uma ação de um medicamento que possa causar mal. Então você tem, por exemplo, o teste da talidomida, foi um dos mais famosos, que a mãe ingeria talidomida durante a gravidez, a criança nascia sem braços, sem pernas, né? Então é um problema, mas também nascia com problemas estomacais, então é uma síndrome já, hoje a talidomida já é considerada uma síndrome que as mães que ingeriram aquela substância durante a gravidez, que é muito usada como calmante, então tiveram crianças com ausência de membros, né, superiores e inferiores. Foi na década de 60, hoje nós estamos já 50 anos depois, de vez em quando ainda tem isso, mas tem porque pela medicação inadvertida, né, que a mãe usou, porque esse medicamento, da talidomida, é uma droga de excelência para lepra, para tratamento de lepra. Então não se deve acabar essa droga no mercado. Tem que existir, mas só é restrito ao grupo de lepra, mas só não tomar, só não dá para tomar, né? Então é possível prevenir bastante, é mais fácil prevenir do que depois remediar, né? Mas o uso de drogas na gravidez também pode causar alguma alteração nos genes? Causa alguma alteração nos genes, é uma coisa interessante. A maior parte das pacientes, às vezes, não se toca disso, mas tem na internet vários sites, mas tem uns que são os mais fortes, os mais quentes, e que geralmente fica restrito à parte médica para não difundirem coisa errada. Então tem o catálogo internacional de agentes teratogênicos, você consegue responder várias drogas, se aquela droga é ou não teratogênica. E é bom que existe esse catálogo, porque assim, todo dia está existindo drogas novas. Então, quando tem uma droga nova e aquela paciente está tomando aquilo, é notificado aquele centro. Então, eles podem fazer uma estatística e determinar seguramente se aquela droga vai causar ou não vai, porque tomaram durante a gravidez, porque foi necessário. Então, em épocas diferentes da gravidez, essa coletânea dessas informações que é importante para poder criar uma resposta ao que o casal quer saber de uma droga qualquer que ela tenha ingerido. Mas essas drogas ilícitas, drogas maconha, ilícitas, cocaína, essas que eu saiba, tem algumas que causam, sim, tem causas que causam alcoolismo fetal, síndrome do alcoolismo fetal. Alcoolismo fetal, verdade. A criança tem a síndrome do alcoolismo fetal, ela nasce com unhas mais curtas, nasce com um retardo do nervo psicomotor, também tem um retardo do nervo psicomotor na sua evolução, tem microcefalia que pode acontecer também. Então, álcool na gravidez deve ser evitado. E a mais usada é o álcool, né, de todas as drogas, né?
E que alguns não consideram droga, né? Doutor, a gente vai fazer mais um intervalo, voltamos já já. Bem, já estamos no terceiro e último bloco do Momento Saúde, que hoje está falando sobre genética, problemas genéticos. Vamos agora falar um pouquinho sobre atualidades, né, os novos estudos, o que mostram. Mas antes eu gostaria de citar que o Dr. Walter Pinto Júnior, ele deu assessoria para as novelas O Clone, da Globo, e também Barriga de Aluguel. E além disso, os primeiros bebês de proveta de Campinas e do Rio de Janeiro foram gerados nos seus laboratórios, é isso, doutor? É isso mesmo, então, mas já faz tempo, né? Tem uma experiência grande no assunto, né? Isso foi onde começou, porque se fazia genética, chegava à conclusão, de casal tem tal doença e como é que vai fazer com a criança? O que dá para fazer para ter o diagnóstico o mais precoce possível? Então, tinha que acabar na fertilização in vitro, na seleção de gametas e coisas desse tipo. Então o geneticista foi empurrado para isso, porque tinha que dar uma solução para o casal. Quer dizer, ainda mais que você tem um país em que o aborto levou mais de 10 anos para eles autorizarem o anencéfalo, imagine, é um negócio que devia ser o casal que devia decidir, mas tudo bem, ainda bem que criou a lei, mas é muito tempo, né? Mas você tem também uma coisa importante, na Glória Pérez, por exemplo, ela veio, uma coisa muito interessante, ela que a assessoria que a gente deu foi baseada no seguinte assunto, que ela falou, olha, eu só quero que fale a verdade, não quero mentira nas minhas novelas. Olha que coisa incrível, então daí sim, então dá para conversar, né? Dá para conversar para não ter nada fantasioso, por isso que ela é uma pessoa muito séria e muito dirigida para essas coisas, então facilitou. E é claro, então, que ela ajudou também na genética, né, a difundir o DNA. E a gente fala assim, tem muitos erros de DNA, tem, mas 99% do homem não tem. O DNA não funciona, só 1% que funciona. E quando funciona errado, é muito fácil explicar quando é que funciona errado, que eu estava conversando com você agora há pouco, a ideia da luzinha que apaga. Aquela o pisca-pisca do Natal. A pisca-pisca do Natal. Tem várias iluminações de pisca-pisca do Natal em várias lojas numa firma. Cada uma delas responsável pelo gene. Se desligar uma lâmpadazinha, acaba não funcionando o resto. Não, se faltar uma base qualquer do DNA, aquele gene fica prejudicado. Dependendo da onde que falte, né? Que tenha 2 tomadas ou 3 tomadas, vai funcionar melhor ou pior. Então é uma causa assim, mas é muito frequente. São 28 mil genes, então desses 1000 genes... 28 mil genes em cada pessoa? Em cada pessoa. Você vê como a espécie humana foi feita com carinho, né? 28 mil genes é muita coisa. Se todo mundo tem algum gene errado, 1 ou 2 ou 3 genes errados, só que uns dão consequência, outros não dão. Esses que dão consequências de afetar a pessoa mental ou fisicamente são os que aparecem de cara e que são os mais antigos que foram estudados. E para isso já tem hoje uma correção. Tem uma correção de eles corrigirem o gene. Tem um sistema que eles tiraram até de bactérias. É um sistema que você pega o pedacinho do gene, pedacinho certo, pega o pedacinho errado, para ele encaixar naquele lugar, ele troca aquele pedacinho errado pelo pedacinho certo e a pessoa fica normal. Aquele gene fica normal numa célula. Mas agora você fala assim, se pegar uma pessoa adulta, você tem 20 trilhões de células, não dá para modificar todas. Não dá. Agora, se pegar numa criança, de um recém-nascido, então intraútero, modificar uma célula e multiplicar essa célula na pessoa, ela passar a ser corrigida e passa a nascer como até uma criança normal. Por isso que eles estão modificando agora, já estão aceitando a terapia gênica em embriões. Já tem várias perguntas e vários centros já discutindo de se fazer isso em embriões que necessitem. É claro que para evitar alguma doença, coisas do tipo, mas também dá para trocar a cor do olho da criança, por exemplo, não dá? Acho que a cor do olho tá. É bom que saibam trocar bem, porque aí você pode cobrar uma nota, né? Porque não, é um dinheiro que não vai, já que quer avaliar a cor do olho, né? É uma característica de cada um. Então, que é feio, bonito lhe parece, claro, né? Então esses fatores sociais ou socioculturais, né, são os que não
não interfere muito na genética. É só para ilustrar o que é possível ser feito, né? É possível trocar as pecinhas e tal. Não, eu gostei do seu exemplo, mas é bom também saber que, da mesma maneira de trocar uma pecinha, tal, você fala, se tiver genes da inteligência, então os caras mais ricos vão usar mais. Não vai ser muito fácil fazer isso, não. Porque gene da inteligência são muitos genes. Então, o gene da cor dos olhos também é poligênico. Poligênico são vários genes interferindo. Então, vai ser uma área mais difícil de mexer ali. Mas o que vai interessar mesmo é curar as doenças que têm genética, né? Bom, mas os estudos, eles estão autorizados aqui no Brasil ou não? Tem algum país que já tem autorização para ir em frente ou como é que está a situação? Não, você estuda isso aqui em células. Você estuda em células, daí você pode passar aquelas células na própria pessoa, você usa as células da própria pessoa e modifica aquelas células. E cada tipo de modificação tem uma sequência diferente, então vai ser um tratamento bem pessoal para cada um. Mesmo uma criança que tem um problema, também será um tratamento pessoal. E tem que multiplicar células para isso. Então, depende do DNA e depende da multiplicação celular. São duas coisas juntas, que vão correr juntos. Mas assim, o Brasil ainda não autoriza esse tipo de intervenção. Já estão fazendo estudos em células celulares na própria Unicamp. Só estudo, por enquanto. A Unicamp já tem alguns laboratórios que já estão mexendo com isso, na USP também tem. Eu acho que no país já tem, no mundo todo, foi assim, em 2 anos, proliferaram os laboratórios, proliferaram muitos laboratórios. Doutor, a gente quer agradecer demais a sua atenção. Eu estou às ordens, se precisar de alguma coisa nesse sentido, estou às ordens, e também pode ser até expandido até mais por assuntos, de acordo com frequência gênica, então a gente pode até conversar sobre isso, que eu acho que é uma coisa muito interessante. E saber também que em genética não adianta mentir. Aquilo lá é aquilo lá e está acabado. O DNA é uma coisa bem séria. Não tem como maquiar, né? É não aquilo e acabou. Aquilo lá e acabou. Tá certo. Muito obrigada, doutor. Por nada. Muito obrigada. Bom, nós ficamos por aqui. Até o próximo. Obrigada.